Boa noite a todos no Brasil. Hoje damos continuidade ao clube de leitura do segundo semestre de 2021, o 10º encontro com o Monge Koun. Koun Sensei é um grande amigo, um grande irmão do Dharma. Hoje leremos o capítulo 9 do Dhammitta Dayosho, do Denkoroku, os Anais da Transmissão da Luz. Então eu passo a sala ao Monge Koun. Monge Koun, por favor, depois o senhor faça uma breve apresentação e dou início agora ao Kaikyoge. Kaikyoge Mojo Jinjin Mimyoho Yakusen Mango Nan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mojo Jinjin Mimyoho Yakusen Mango Nan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mojo Jinjin Mimyoho Yakusen Mango Nan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso, raramente é encontrado mesmo em milhões de kalpas. Agora podemos vê-lo e ouvi-lo, aceitá-lo e mantê-lo. Que possamos desdobrar o significado da verdade do Tathagata. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso, raramente é encontrado mesmo em milhões de kalpas. Agora podemos vê-lo e ouvi-lo, aceitá-lo e mantê-lo. Que possamos desdobrar o significado da verdade do Tathagata. O Dharma insuperável, profundo, maravilhoso, raramente é encontrado mesmo em milhões de kalpas. Agora podemos vê-lo e ouvi-lo, aceitá-lo e mantê-lo. Que possamos desdobrar o significado da verdade do Tathagata. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por proporcionarem esse encontro. Todos que estão nesse encontro estão praticando a perfeição da doação, doando o seu tempo, o seu corpo e a sua mente para que esse encontro do Dharma seja possível. Indo para o objeto do nosso encontro, Denkoroku, capítulo 9, sobre o venerável Fuddhammitta. Quando leio esses casos de Denkoroku, ou grande parte dos koans, penso que eles dizem respeito ao encontro. O que acontece nesses casos é sempre um grande encontro. Isso que eu acho mais fascinante, porque é muito difícil, às vezes, entender
o que é dito e o que um mestre passa e o que o outro entende, e mesmo imagino que ao longo dos séculos os significados mudem, a própria tradução mude. Esses dias alguém perguntou como você pode confiar numa tradução que foi feita do inglês, que esse inglês foi traduzido do japonês, que veio do chinês, e sei lá de onde veio, há tantos séculos. Felizmente, esse é um problema que não se aplica, embora seja importante sempre, porque temos palavras importantes dos mestres do passado registradas. Esse é um problema que penso que não é significantemente importante na nossa tradição, por um motivo muito específico que nós temos o Zazen. Então, não importa sobre o que seja texto que estejamos lendo, ele é sobre o Zazen. Não importa se estejamos lendo os koans, ou se estejamos lendo os poemas dos mestres chineses, se estejamos lendo o Shobogenzo, estamos lendo sempre sobre o Zazen. Não o Zazen assim no sentido da técnica do Zazen, claro, também da técnica do Zazen, de como praticar o Zazen, mas o Zazen no sentido da experiência do Zazen. Me parece que toda a literatura do Zen, ela é uma descrição daquilo que acontece no Zazen. Então, mesmo assim, se pegarmos Fukan Zazen, ou então Zazen Yodinki, eu gosto de ler esses textos assim, não como instruções para a prática do Zazen, mas como uma espécie de relato de viagem, de alguém que praticou o Zazen e está contando como acontece. O que acontece quando alguém está em Zazen? Aquilo que está lá. E o Zazen tenho assim percebido ao longo dos anos que o Zazen se parece com muitas coisas. Ele se parece com uma meditação assim mais convencional. Eu mesmo iniciei no Dharma pelo budismo Theravada. Então, antes de aprender Zazen, aprendi Vipassana, Anapanasati e algumas outras técnicas do Theravada. E Zazen, assim, às vezes se parece com isso. Zazen se parece com alguma coisa que vai ser feita e vai ter algo em troca. Então, é muito fácil assim confundir o Zazen com muitas coisas. E penso que, às vezes, nós passamos grande parte da nossa vida de praticantes tentando entender o que é o Zazen, para quando entendermos o que é o Zazen, entendemos tudo o resto. Novamente, sim, sempre ao lado prático do Zazen, o que fazer com as pernas, com os braços, com a coluna, assim. E há um lado assim inefável, né, do Zazen, o que é essa experiência do Zazen. E então, ao longo desses anos, talvez o ponto a que tenha chegado assim a respeito do Zazen, tanto no que diz respeito a esse lado prático, mas vamos dizer físico, quanto a da experiência, é que o Zazen é uma experiência de encontro. O que talvez ligue todas essas nossas incontáveis sessões de prática de Zazen que vamos fazendo todos os dias ao longo dos anos, o que elas têm em comum, né? Claro, além da postura, elas têm em comum que todas elas são uma experiência de encontro. Por isso que muitas vezes alguns praticantes falam que tiveram uma experiência muito agradável numa sessão de Zazen e não conseguiram mais ter. É porque cada Zazen é um novo encontro. Então, trazendo isso para o objeto da nossa leitura hoje, alguns casos eles são mais assim explicitamente de encontros, outros não a narrativa em si não trata de um encontro, às vezes é só de um diálogo, mas esse caso do Venerável Fudamita é muito bonito porque é realmente um encontro
no sentido literal. E eu conheço assim muito fragmentadamente alguns casos só, né, de Kuroko. Esse especificamente eu sabia um pouco de ouvido, porque me encantava um pouco a história de Fudamita ter vivido 50 anos sem andar e sem falar. E eu lembrava mais ou menos também de cabeça, depois de Fudamita, Barishiba, é isso? Se não me engano, acho que né? Que teria ficado 60 anos no ventre, né? E antes de... Isso sempre me intrigou, esses dois casos, assim, né? De tanto tempo assim, em recolhimento. E fiquei pensando, me intrigava, por que isso, né? E quando fui ler assim com mais cuidado o encontro do venerável Butsudanandai com o venerável Fudamita, algumas coisas apareceram assim na minha mente. Então é o que eu vou assim procurar assim compartilhar com vocês. Gosto sempre de lembrar, não sou um erudito e nem menos que isso assim. Não tenho um repertório assim suficiente para ler um texto desses e talvez assim identificar significados que remetam a outros textos ou algumas alegorias tradicionais ou então símbolos tradicionais para os quais precisa assim ter um repertório bastante grande. Então, como eu não tenho, eu costumo assim olhar para o que eu leio através da única coisa da qual eu posso dispor, que é a prática do zazen. Por enquanto tem dado certo. Então eu leio assim também esses casos de Denkuroko como descrições do que acontece no zazen. Embora nós leiamos assim e tenhamos assim são grandes personagens, não, que se encontram, né, nesses casos, são literariamente inclusive são personagens maravilhosos, né? E a gente tende a imaginar isso como a gente imagina, por exemplo, Dom Quixote, ou com Tom Sawyer, ou que Alice, né? Por causa da prática, sim, da minha pouca bagagem informativa sobre o Dharma, eu acabo lendo isso aqui como uma descrição do que acontece no Zazen. Então, acho que, nesse caso, eu gostaria, assim, de mostrar assim, o que eu percebi desse caso sobre esses dois pontos de vista. Primeiro, tem uma história aqui que é muito bonita, muito poética sendo contada e da própria literatura, assim, muita coisa nós podemos aprender. Mas tem uma outra dimensão que talvez assim seja a mais importante, é que nada do que vai ser relatado nessa história aconteceu no sentido de que aconteceu em algum lugar nessa região do reino de Dágia. Isso tudo está acontecendo nesse exato momento na nossa mente. Quer estejamos em Zazen ou não, o mestre Butsudanandai está conversando com o mestre Fudamita. Somos nós mesmos o tempo inteiro. Então, ao longo da leitura, eu vou tentar lembrar que isso aqui pode ser que seja uma descrição do Zazen. Da postura do Zazen, da técnica do Zazen e também da experiência de encontro que o Zazen faz se manifestar. Então, o caso. O nono ancestral, venerável Fudamita, ouviu Butsudanandai dizer: suas palavras e mente não são seus parentes mais próximos. Desculpe, vamos começar de novo. Suas palavras e mente são seus parentes mais próximos. Nem mesmo seu pai e sua mãe podem se comparar a eles. Suas ações e o caminho estão de acordo. A mente de todos os Budas não é outra coisa senão isso. Se você busca fora de si um Buda com marcas, elas não se parecem com você. Se você deseja reconhecer sua mente original, ela não é idêntica nem separada. O mestre Fudamita realizou, assim, o grande despertar.
Alguns indícios nesse caso, assim, já me chamam a atenção para essa questão do encontro, da nossa prática do Zazen ser uma prática de encontro, grande encontro. É chamado às vezes a grande morte, o grande despertar, um grande encontro. O que nós estamos envolvidos numa atividade que nos coloca em contato com algo, acho que isso, assim, mesmo os principiantes do Zazen podem perceber. A parte fascinante dessa prática do Zazen é tentar descobrir o que está em contato com o quê. Ou seja, quem está encontrando quem. Dito de outra forma, quem é Buddhadhanandai e quem é Fudamita. Não só aqui na história literária e na história da nossa tradição, mas quem é isso dentro da nossa mente? Que aspectos da nossa mente são isso, né, que estão acontecendo? Vejo que se trata, assim, de um caso que fala sobre encontro e relação, quando inicia-se dizendo que suas palavras e sua mente são seus parentes mais próximos. Nem mesmo seu pai e sua mãe podem se comparar com eles. Então, depois fala-se o caminho, né? Quando suas ações e o caminho estão de acordo, ou seja, quando eles são coincidentes. Se você busca algo fora, você não vai encontrá-lo. Se você deseja conhecer a mente original, ela não é idêntica nem separada. O tempo inteiro, o que está em discussão aqui é algo encontrando algo e, vamos dizer assim, o grau de intimidade entre essas duas coisas. Começa assim com o pai e a mãe. Bem, mas acho que é uma coisa muito importante para a gente entender essa fala que levou a Fudamita a despertar, é a pergunta. É um dos pontos muito importantes da nossa prática é a pergunta. Mais importante, talvez, do que a resposta. E que pergunta que te leva para o Zazen? Alguma pergunta te levou para o Zazen? Ninguém pratica Zazen se não tiver essa pergunta na sua origem. Ao longo dos anos, a gente acaba esquecendo, às vezes. Ou então, por exemplo, uma experiência que muitos devem ter passado, quando a gente, pelo menos em Bushinji, era assim, no momento do Dokusan, as pessoas que iam fazer o Dokusan se sentavam num corredor, com várias cadeiras, ficavam fazendo o Zazen. Aí, quando você ouvia o sino, conforme a sua hora, você entrava. E muito comumente, isso aconteceu comigo, eu ouvi relatos de outras pessoas, a gente senta com uma pergunta, e um pouquinho antes da gente ser chamado, a pergunta, ou a gente esquece a pergunta, mas o que geralmente acontece é que aquela pergunta ela deixa de ter importância, porque ela se mostra como ela é apenas uma pilha de palavras com a qual você estava enredado, e aquilo, um pouco pela pressão, e a nossa prática funciona um pouco pela, né, nos colocar numa situação de pressão, um pouco pela pressão de estar na iminência de encontrar com o mestre, parece que naquele momento o nosso Zazen vai um pouquinho mais fundo e aquela pergunta ela se mostra como uma miragem. E aí toca o sino, a gente tem que encontrar um mestre, né? Aí a gente pode pegar e conversar de outra coisa assim também, né? Então, a pergunta, é importante ler as circunstâncias, porque a pergunta que Fudamita fez para Buddhadhanandai é uma pergunta muito bonita, né? As circunstâncias. O mestre era uma pessoa do reino de Daigya e pertencia à classe dos Bishara. Quando Buddhadhanandai viajava realizando conversões, chegou a uma casa Bishara na principal cidade do reino Daigya. Vendo uma luz branca subir de um telhado, ele disse a um de seus discípulos: deve haver um sábio nesta casa. Sua boca não fala, mas, na verdade, ele é um recipiente do Mahayana. O fato de seus pés não pisarem no chão é simplesmente porque ele sabe que o toque é contaminante. Em qualquer caso, ele será meu herdeiro.
Quando ele terminou de falar, um ancião saiu da casa, curvou-se respeitosamente e perguntou: "O que você deseja?" O venerável Butsanandai respondeu: "Procuro um dixá, um assistente, um acólito." O ancião disse: "Tenho um filho. Ele já está com 50 anos, mas sua boca ainda não falou e seus pés ainda não andaram." O venerável disse: "Se for como você diz, então realmente ele será meu discípulo." Vendo o venerável e ouvindo-o falar dessa maneira, mestre Fudamita de repente se levantou, fez prostrações e falou um verso para questioná-lo, dizendo: "Se pai e mãe não são meus parentes próximos, quem é meu parente mais próximo? Se todos os Budas não são o meu caminho, então com quem agradavelmente devo trilhar o caminho?" A resposta nós já lemos, depois voltamos a ela. A pergunta de novo: se pai e mãe não são meus parentes próximos, quem é meu parente mais próximo? Se todos os Budas não são meu caminho, então com quem agradavelmente devo trilhar o caminho? Essa pergunta, quem é meu parente mais próximo? Com quem devo trilhar o caminho? Uma das traduções que eu li, antes de Shohei Sensei me mandar a tradução, eu procurei outras para já ir assim, me inteirando do caso, e numa delas tinha uma palavra que significa assim, agradavelmente. Eu gostei de colocar essa palavra, agradavelmente, com quem agradavelmente devo trilhar o caminho. Porque a nossa prática, ela é intensa, ela é exigente, ela é comprometida, ela é rígida, ela tem uma série assim, de exigências, né? Mas ela é agradável. Isso aparece Fukan Zazen. Zazen não é uma meditação passo a passo. É a simples e agradável prática de todos os Budas. Então, muitas vezes, todos nós, assim, já passamos por isso e continuamos passando, né? Porque cada encontro do Zazen é um encontro novo, né? Nós nos pegamos nos degladiando com o nosso estado mental e o nosso corpo durante o Zazen. Isso é um aviso. Essa prática não está sendo agradável. Por que ela não está sendo agradável? Porque você está querendo mudar a sua mente. Você está idealizando aquilo que você imagina ser a mente de alguém em Zazen, ou de um Buda, ou de um iluminado, e está querendo buscar isso. E não vai ser agradável. Se você não idealizar nada, não esperar nada da prática, o Zazen é a experiência mais agradável que se pode ter. Contraditoriamente, apesar de ser tanto exigente, tantas horas, tanta frequência, tantos anos. Então, eu quis manter essa aqui. Quem é meu parente mais próximo? Que bela pergunta. E com quem agradavelmente devo trilhar o caminho? Essas duas perguntas me sugerem que Fudamita ele estava por um triz. Fudamita ele estava naquele ponto em que você chega através de todo o seu esforço na prática e você fica por um triz. O que falta? Falta a palavra do mestre tocar os seus ouvidos e aí cai. Não há uma pergunta, não há para onde Fudamita ir entre essa pergunta dele e a iluminação. Não existe mais nada. Essa pergunta de Fudamita é como não saber, que é a última coisa antes da iluminação, não saber. Não há um ensinamento parcial que Butsudanandai poderia dar a Fudamita, a não ser fazê-lo despertar. Ele está por um triz. Essa situação de estar por um triz
essa é a nossa prática, né? Nós sentamos em zazen, no momento em que sentamos em zazen, independentemente se é o minuto inicial do zazen, se é os minutos finais, se é o nosso primeiro zazen, se é o nosso zazen de 20, 30 anos depois, no momento em que sentamos em zazen, nós estamos a um tris da iluminação. Entre nós, a iluminação é apenas um pequeno clique. Essa é a maravilha da nossa prática. Entender o que é esse tris, o que está. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que não havia nada entre nós e a iluminação. Mas, devido aos hábitos da nossa mente dualista, sempre estamos por um tris em relação à iluminação. Fudamita tinha chegado num ponto de maior intimidade possível. Ele tinha experimentado a maior intimidade possível, meu pai e minha mãe e todos os Budas. Se não são eles, o que são? Então, Butsudanandai responde: suas palavras e mente são seus parentes mais próximos. Nem mesmo seu pai e sua mãe pode se comparar a eles. Este caso, assim como me parece, tudo o que diz respeito à nossa prática, está centrado no encontro. O que nos deixa por um tris em relação à iluminação é que ficamos fascinados em tentar entender quem está encontrando quem. Se nós abrirmos mão disso e aceitarmos que quem encontra, o próprio encontro encontra. Se nós abrirmos mão da ideia de que alguém faz, alguém sofre a ação do que é feito, então aquilo que é feito só sobra ação, aquilo se manifesta espontaneamente. Aqui, então, Fudamita ele está quase iluminado, mas ele ainda não está. Como ele ainda não está, ele opta por não andar e não falar. Porque a hora que Fudamita se ilumina, ele percebe que, por mais que ele ande por esse mundo, ele jamais vai poder se macular. Por mais que ele fale nesse mundo, ele jamais vai poder mentir. É impossível alguém proferir uma mentira, é impossível macular a nossa natureza original. Tanto é que depois desse encontro, quando Fudamita desperta, ele vira um mestre e sai. Acho que, pelo que eu li depois da transmissão dele para o próximo, dá a entender que ele falou um bocado e andou um bocado depois desse encontro. Porque ele percebeu que não era preciso refrear o corpo, refrear a língua, refrear a mente. Nós, durante o zazen, nós estamos o tempo inteiro um pouco brigando com isso. Nós estamos fazendo força com a postura, fazendo força para refrear a mente, fazendo força para refrear a língua mental, né? Mais ou menos tagarela. No entanto, o que Butsudanandai aponta é entregue-se à intimidade. Você está por um tris da intimidade completa. Na hora que você mergulha na intimidade, não há mais nem o eu e nem o outro. Há apenas a intimidade. E é isso que as palavras de Butsudanandai procuram dizer. Suas palavras e mente são seus parentes mais próximos. Nem mesmo seu pai e sua mãe podem se comparar a eles. Eu vou fazer talvez algumas referências a um poema que eu acho que assim exprime de uma maneira muito clara o coração da nossa prática e dos ensinamentos do Zen, que é Shinjinmei, do mestre Kanti Sozan, que fala a confiança na mente. É traduzido assim como a confiança na mente, a fé na mente, mas eu também entendo assim como a intimidade com a mente. A intimidade com você mesmo.
no final das contas, né? Alguma coisa assim nos para um momentinho, um triz antes dessa intimidade. Butsudanandai, ele fala: as suas palavras e a sua mente são seus parentes mais próximos. São uma intimidade total. Kanti Sozan fala: se você realiza profundamente a unidade, todas as relações são cortadas. Quando você realiza a unidade, não há mais pai e mãe, né? Quando você mergulha na intimidade, né? Vamos pensar assim, por exemplo, na própria intimidade amorosa, do amor romântico, né? Tem um momento em que há dois parceiros e a intimidade vai crescendo e nós experimentamos isso na nossa vida, mesmo na nossa vida dualista. Nós experimentamos intimidade com os amigos. A gente sabe que à medida que a intimidade cresce, as individualidades ou as dualidades, né, diminuem, né? Chega até um momento assim que somos tão íntimos de uma pessoa que parece que nós completamos a frase que ela fala, né? Ela vai abrir e falar alguma coisa, nós sabemos qual é a reação, assim. Então a gente fala para o amigo: eu sabia o que você estava pensando naquela hora. É essa intimidade levada ao ponto mais radical. Então, Butsudanandai continua: suas ações e o caminho estão de acordo, ou seja, elas coincidem. Ele está tentando mostrar para Fudamita que Fudamita está, a última coisa que se interpõe entre Fudamita e a iluminação é o fato, a não percepção do fato de que não há nem a intimidade. Para que haja intimidade, há duas coisas. Não há nem você e o caminho. É a mesma coisa, você e o caminho. Então ele está tentando... Fudamita está na beira, né, na borda, e o Butsudanandai está tentando assim empurrá-lo, né, no vazio, na iluminação. Se você busca fora de si um Buda com marcas, elas não se parecem com você. Se você deseja reconhecer sua mente original, ela não é idêntica nem separada. Esse é o caso. Penso que assim a prática do Zazen, quando Dogen Zenji fala que não é uma prática passo a passo ou com estágios, uma coisa maravilhosa do Zazen é que ele sempre nos coloca já nesse ponto final. Na verdade, já estamos praticando além da dualidade, todas as dualidades já caíram, corpo e mente já caiu, nós só temos que despertar para uma coisa que já está acontecendo, né? Nós não temos que ir entendendo várias dualidades, eliminando essas dualidades ao longo da prática. Sentou em Zazen, você já está assim na beira do precipício, né? Despertar para o fato de que você coincide com você mesmo. O momento presente coincide com o momento presente. Todas as coisas coincidem com elas mesmas. Isso é uma coisa assim que durante o Zazen a gente experimenta. E parece que há uma teimosia humana em falar: não é possível que seja assim, que todas as coisas coincidem umas com as outras. Alguma coisa tem que estar um pouquinho deslocada. Alguma coisa tem que estar um pouquinho fora do lugar. Saikawa Roshi falava: o ser humano não consegue resistir à tentação de desenhar olhos no caos. Parece que tem uma expressão em japonês assim, que é para isso, que é mais poética. Mas assim, ele vê uma coisa caótica, aquilo já está coincidindo com aquilo mesmo, né? Mas o ser humano não, ele quer pegar e colocar aquilo numa ordem. Uma explicação assim um pouco assim grosseira sobre isso, um exemplo: nós olhamos as estrelas e elas estão perfeitas nos seus lugares, coincidindo, cada uma coincide consigo mesma. Nenhuma estrela está um pouquinho fora de si mesma, né? Mas nós pegamos e desenhamos constelações. Nós não conseguimos não interferir nisso, né? Então, esse momento da grande intimidade, esse grande salto em que cai, como Dogen Zenji descreveu, cai corpo e mente, né? Ou então, como Kanti Sozan fala, realiza a profunda unidade, ou como ele fala, quando a mente coincide com a mente,
um pouco por causa das palavras de Dogen Zenji, deixar cair corpo e mente, eu me lembro da expressão que tem em português, que é cair em si. Quando alguém está assim iludido sobre alguma coisa e aí fala assim, ele caiu em si, né? A pessoa estava achando que ia receber uma grande promoção no trabalho, ela caiu em si assim que o trabalho dela não era tão bom. Essa expressão cair em si é muito boa, né? Porque é isso que acontece no Zazen. E na nossa prática é isso que é deixar cair corpo e mente. Porque uma coisa que sempre me intrigou assim, durante o tempo, aonde Dogen Zenji deixou cair o corpo e mente? Porque do lado do tatame, aonde? Ele deixou cair no próprio Zazen. Ele caiu em si. O corpo dele caiu dentro do corpo dele. A mente dele caiu dentro do corpo-mente. Ou então abandonar. Como é que você abandona a dualidade? Você abandona a dualidade dentro da própria dualidade. Você abandona a ilusão dentro da própria ilusão. As coisas já estão assim, na verdade. Por isso que a prática do Zazen é agradável. Porque cada vez mais você vai descobrindo que as coisas já estão, né, do jeito que era para estar. Então, cada vez mais fica assim, entre aspas, assim, mais fácil, né? As coisas não... Então, até quando o Dogen Zenji vai para o seu mestre, tem no Nyojo, e fala, né, deixei cair o corpo e mente, a réplica é: o corpo e mente sempre estiveram caídos. Né? Então, cair em si, você nunca não esteve caído em si mesmo. Né? Então, esse encontro de Butsudanandaya com Fudamita é um encontro em que ele faz Fudamita cair em si. Em vez de procurar a intimidade, Fudamita já estava por um triz, porque ele já percebia que não era o pai e a mãe e que não eram os outros Budas. E ele queria saber o que era, então. Né? E ele pega e empurra Fudamita para dentro de Fudamita. E Fudamita cai dentro de Fudamita. Então, a intimidade perfeita se realiza. É uma intimidade em que não há uma coisa se tornando íntima da outra. Quando Fudamita ouviu esse verso maravilhoso, ele imediatamente deu 7 passos. O venerável disse: este filho há muito tempo já encontrou um Buda e fez um voto compassivo de vasta amplitude. A razão pela qual ele nunca falou ou andou foi sua ansiedade em relação à dificuldade de descartar o afeto por seu pai e mãe. O que, quando disse assim que Fudamita aparecia por um triz, aqui o venerável Butsudanandaya, ele fala o que era esse triz? Seu afeto por pai e mãe. Aqui, nesse caso, pode ser que seja o pai e mãe, literalmente, né? Eu não sei dizer, mas isso me lembra uma orientação que Saikawa Roshi dava assim, com uma certa frequência. Algumas vezes nós perguntávamos alguma coisa e ele respondia longamente, explicando o Dharma. Outras vezes nós perguntávamos e ele falava: eu não posso mentir para você, eu só posso falar a verdade. Você tem que encontrar o último apego. A última coisa a qual você está agarrado. Na hora que você encontrar essa coisa, ela naturalmente vai se dissipar e você vai, agora são palavras minhas, você vai cair em si. Né? E aqui mostra, né, no caso de Fudamita, eu não sei se isso era literal ou simbólico ou não, pai e mãe. De qualquer maneira, nós temos uma última coisa a qual nós estamos agarrados, né? Com a qual nós estamos sonhando e estamos agarrados. Né? Nós não estamos agarrados a isso porque nós não temos coragem de soltar, ou porque o apego é muito forte, ou porque qualquer outra coisa. Porque não existe nada que esteja fora do Zazen. Nada é obstáculo para o Zazen, nada é obstáculo para a iluminação. Nós só estamos apegados a pai e mãe, né, no sentido simbólico aqui, porque nós não conseguimos perceber ainda ao que estamos apegados. Na hora que a gente observa, vê ao que nós estamos apegados, aquilo, como todas as coisas do Zazen, se mostra como apenas um empilhado de palavras e nós então caímos em nós mesmos. Então, um conselho assim que Saikawa Roshi costuma dar é assim: encontre
dualidade fundamental, a dualidade da qual todas as outras brotam, né? E tudo então vai se esclarecer. Eu penso assim que uma maravilha da nossa prática é que, em vez de ela dizer a dualidade fundamental é tal, x e y, isso vai se manifestar de formas diferentes para cada pessoa, né? Porque cada pessoa é um encontro, cada dia é um encontro, cada encontro é um encontro novo. Então, a nossa busca pela intimidade com nós mesmos, quando eu julgo ou eu condeno comportamentos meus, ou quando eu me orgulho de comportamentos meus, eu estou falando de uma pessoa com a qual eu, evidentemente, não tenho intimidade. Estou falando de uma pessoa imaginada. Então, a intimidade de que se trata aqui não é essa intimidade, eu me conheço, eu sei como eu sou. Justamente é esse não saber da sua verdadeira natureza, da sua essência. Íntimo, a palavra íntimo, ela significa âmago, né? Essência. Né? Então, a cada pessoa que se envolve no caminho e que trilha o caminho, ela vai realizar essa intimidade da sua maneira. Acho que por isso, talvez, Butsudanandai, ele fala... Bom, primeiro, o Fudamita, como eu disse, ele estava por um triz. Antes de chegar nessa percepção de que todos os Budas não são o meu caminho, muita água passou por debaixo da ponte dessa prática. A gente demora muito tempo para entender que a iluminação dos outros não vai fazer a menor diferença na nossa. E a ilusão dos outros não vai fazer a menor diferença na nossa. Né? O grande encontro é uma coisa que vai acontecer, é o seu grande encontro. Eu não me lembro bem em que comentário de que poema que eu li isso há muitos anos. Assim. Eu lembro do comentário de Deshimaru Roshi, que ele fala uma coisa assim, sabe? Ele fala, na hora de entrar no seu caixão, você vai estar sozinho com o seu karma, ou algo assim parecido. Né? Eu acho uma coisa assim, bastante interessante essa fala, porque tem um momento na nossa prática que a gente tem que assumir e aceitar uma profunda solidão. Né? Essa é uma tarefa que apenas eu vou ser capaz de realizar. Né? Então, isso tudo tá dito aqui. Né? O venerável Fudamita já sabia, os outros Budas não são meu caminho. Quem é meu caminho? E Butsudanandai fala, suas ações e seu pensamento são o caminho. Esse ar que está entrando e saindo do seu nariz é o caminho. O estômago que agora ronca com fome é o caminho. A criança que agora faz barulho na sala é o caminho. Isso só está acontecendo. Essa é a intimidade verdadeira, né, que está acontecendo. Claro, estamos lendo aqui a experiência de outros mestres, né, porque eles trilharam o que a gente lê na experiência desses mestres. As dificuldades e os meios hábeis que eles conseguiram para superar as dificuldades, né? Mas o nosso caminho não vai ser o mesmo de Fudamita, não vai ser o mesmo de Butsudanandai, né? Essa intimidade, ela só pode acontecer a hora que a gente abrir mão de pai e mãe no sentido mais amplo, né? Não se comparar. Meu primeiro mestre, Koichi Yoshiroshi, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, tudo começa com uma comparação. Todos os problemas do mundo, da sociedade, da história, da humanidade, têm na sua raiz a comparação. Ele batia nessa tecla. A hora que você se vê em sofrimento, vai fazendo um retrospecto. Na origem desse sofrimento, você encontra uma comparação. Isso é uma coisa assim, é uma orientação muito útil, não só para as coisas práticas do dia a dia, mas também para a busca pela iluminação. Né? Embora nós leamos e conheçamos esses
casos do passado, a experiência desses mestres, nós não podemos jamais nos comparar com elas, né? O caminho é isso que está acontecendo agora. Aqui temos, deve ter bastante gente, eu não consigo ver assim porque eu estou no celular, mas imagino que tem umas 15 pessoas, talvez. Cada um, isso eu acho que é a coisa mais maravilhosa do Zen. Cada um está praticando o Zen de um jeito, dentro das suas condições, dentro do caminho, sem se desviar um segundo do caminho, vendo Shoi Sensei no mosteiro, deve ter uma pessoa em casa, deve ter uma pessoa talvez no trabalho, deve ter uma pessoa que, como todos nós, entra na sala do Zoom e deixa só o áudio porque está preparando a janta. E a coisa mais maravilhosa é que nenhuma dessas pessoas ela não está nem 1 milímetro fora do caminho. Ela está o tempo inteiro dentro do caminho. Então, com isso, eu quero assim voltar a um trecho desse caso que pode passar um pouco despercebido e eu acho que para mim, é o ponto principal desse caso. Que não é nem... elas são as circunstâncias, aparece. Então, Butsudanandai viajava realizando conversões, chegou numa casa bichara, na principal cidade do reino de Dagya. Vendo uma luz branca subir de um telhado, ele disse a um de seus discípulos: deve haver um sábio nesta casa. Sua boca não fala, mas, na verdade, ele é um recipiente do Mahayana. Vamos, assim, pensar nisso de um jeito bem mais assim, acessível. Ele é um recipiente do Dharma. Acho que esse é o ponto crucial desse caso. Nós somos um recipiente do Dharma. Quer nós saibamos disso ou não, quer nós gostemos disso ou não, quer nós entendemos isso ou não, nós todos somos um recipiente do Dharma, um vaso, uma ânfora, um jarro repleto do Dharma. O que talvez nós esquecemos é que esse recipiente do Dharma, ele não só está repleto com o Dharma, mas ele também está envolvido pelo Dharma. É como um jarro dentro do oceano. Dentro e fora desse jarro é o oceano. Então não há nada que possa ser acrescentado nesse jarro que está mergulhado no oceano. Nada vai fazer transbordar esse jarro. E nada pode ser retirado desse jarro. Nada vai fazer diminuir a quantidade de oceano dentro desse jarro, porque dentro dele está todo o oceano. Se realizarmos isso, passaremos esse tris, esse puro tris que ficamos. Porque vamos deixar de, durante a nossa prática do Zazen, querer acrescentar alguma coisa e eliminar outra. Voltando ao poema Shinjinmei, de Mestre Sozan, ele fala: o caminho é perfeito. É apenas por rejeitar e preferir que ele deixa de ser assim. Esse é o primeiro verso de Shinjinmei. Todos os outros, acho que são 70, se não me engano, são uma repetição disso. É isso dito de outra forma, apenas. O caminho é perfeito. Nada falta, nada sobra. Fudamita é um recipiente do Dharma. Mas em volta de Fudamita está o Dharma. E o próprio vaso é feito do Dharma. Só faltava isso para Fudamita perceber. Que não havia nada a acrescentar, não havia intimidade a buscar, não havia nada a descobrir o que é mais próximo que pai e mãe. Não havia nada mais além disso. Ele já havia chegado no ponto final. Isso é uma coisa que é preciso experimentar, é
preciso viver isso. Não adianta tentarmos entender intelectualmente, né? Mas é possível trazer isso para a nossa prática. Lembrar disso, né? Porque a nossa prática ela funciona assim. Nós temos que experimentar as coisas, né? A iluminação dos outros não adianta em nada. Nossa, né? Nós temos que experimentar a nossa ilusão, o nosso sofrimento e os nossos insights. Mas também, como no Kinhin, né? São 2 passinhos, assim, move-se muito pouco. Algumas coisas, enquanto nós não compreendemos, nós temos que confiar no mestre. E o mestre, ele fala que não há nada, todas as coisas coincidem umas com as outras. O jarro está cheio do Dharma. O jarro está submerso do Dharma. O jarro é feito do Dharma. Nós não precisamos acrescentar nem tirar nada no Zazen. Pode ser que nós não tenhamos experimentado essa verdade ainda, mas nós confiamos na palavra do mestre e damos, então, meio passo à frente. Eu vou confiar que eu não preciso acrescentar nada no Zazen nem tirar nada no Zazen. Difícil. A gente quer acrescentar alguma coisa e tirar. Não é possível, eu preciso acalmar a mente. Tivemos um sesshin online agora, há alguns dias, e as perguntas todos fizeram minha mente não parou, minha mente não parou. Que bom, estávamos vivos, né? Meu avô era médico, ele falou, quando ele ia em casa assim, eu estava doente, eu falava, eu estou com dor. Ele falava, que bom, ainda há esperança, então, né? Você está com dor. É da nossa natureza, a gente quer tirar uma coisinha e quer acrescentar uma coisinha. A gente senta no zazen, assim. A gente quer tirar uma coisinha. Quanto mais a gente se jogar no não há nada a ser feito. Nada. Pode ser que a gente precise de algumas técnicas para continuar sentado nesse nada a ser feito. Às vezes, a agitação do dia foi tão grande que a gente não consegue ficar sentado. A gente pode olhar a respiração, a gente pode contar a respiração, a gente pode recitar um mantra, a gente pode, mas não há nada a ser feito, né? Shikantasa, nada a ser feito, apenas sentar. Não é aproximar-se desse nada a ser feito, que é a intimidade total já existe, é uma coisa que nós vamos avançando. Experimentamos puxa, é verdade, não há nada. Eu avancei um pouco mais nesse não há nada a ser feito e ele se realmente mostrou, ele me trouxe clareza sobre a realidade. Então, eu aposto um pouquinho mais. Ouvindo a palavra do mestre, uma hora ele vai te empurrar, né? Quer dizer, não é ele que vai empurrar, às vezes ele está falando de outra coisa, mas você, ouvindo aquilo, você cai em si mesmo. Também, assim, voltando a Saikawa Roshi, algumas vezes eu chegava e falava assim, o senhor falou tal coisa, aquilo foi maravilhoso porque me deu um grande insight. E aí ele falava, mas eu nem sei bem por que eu falei isso. Na verdade, eu nem conheço muito bem o significado dessa palavra em inglês. Então eu achei que ele tinha falado alguma coisa assim para despertar, e ele falou assim por falar, né? Butsudanandai falou isso exatamente para despertar Fudamita, né? Senão ele estaria mentindo. O Fudamita, que ao ouvir isso, caiu em si, né? Então a intimidade plena se realizou. O vaso está repleto do Dharma, ele está imerso no Dharma, e o vaso é feito do próprio Dharma. Então, por fim, eu parafraseei o verso final de Shinji Men, que ele fala, no verso final de Shinji Men, fala assim, quando a confiança e a mente não são duas, todas as coisas caem, né? E então a iluminação se manifesta. Parafraseando Shinji Men, para esse caso que nós lemos, quando intimidade e mente não são dois, quando não são dois, intimidade e mente, fala e silêncio desaparecem. Movimento e mobilidade desaparecem. Sem passado, presente e futuro. Com isso, gostaria assim de deixar
a inspiração para a prática. O mais importante é sempre isso. A inspiração para a prática. Sentamos em zazen, alegre-se. Você está a um triz da iluminação. Você, na verdade, está a um triz de perceber que já está iluminado. Né? Se você abrir mão de querer saber se está iluminado ou não, então você já não está nem a um triz de mais nada. Né? Então, alegre-se porque a prática do zazen, ela não é uma prática de buscar ou de se afastar. Ela é uma prática de apenas despertar para o fato de que as coisas todas, cada forma, por mais diferente, esquisita, incompreensível que seja, todas elas guardam uma mesma característica. Elas coincidem consigo mesmas. Nenhuma forma está um pouco deslocada de si mesma. Todas estão perfeitamente encaixadas em si mesmas. Né? Então, o zazen é uma maneira assim bastante agradável de fazer isso. E voltando assim dessa grande falatório, né, que fizemos agora, voltamos para essa postura. Nessa postura, não é preciso assim, ser nenhum gênio, nenhum sábio, para perceber que, nessa postura, o meu corpo está coincidindo com ele. Meu corpo não está um átomo sequer fora dele mesmo. Se eu ficar quieto alguns segundos, assim, não é muito difícil perceber que a nossa mente está exatamente coincidindo com ela mesma. Nossa mente não está um segundo adiante ou atrás dela mesma. Então, nós tentamos dessa maneira para nos acostumarmos, apenas nos acostumarmos com essa verdade. Né? Porque ela é um pouco estranha em relação às outras tarefas do dia a dia, essa é uma verdade um pouco estranha. Então, nós sentamos em zazen para nos acostumar com o maravilhoso fato de que tudo está perfeitamente em seu lugar. Todas as coisas são perfeitamente têm intimidade perfeita umas com as outras, tão perfeita que elas não se separam. Elas são uma coisa só. Então, quando experimentarem a postura do zazen, experimentem a intimidade do corpo com ele mesmo. Em vez de ficarem assim brigando com o estado mental, quando sentir raiva, experimente como a raiva é íntima dela mesma. A raiva não briga com ela mesma em nenhum momento. A raiva está totalmente ajustada à própria raiva. Ela nunca é maior do que ela mesma, nunca é menor do que ela mesma. A raiva nunca exige algo fora dela mesma e nem quer se livrar de algo. Todas as coisas no universo são assim. Então, esse é um jeito assim bastante prazeroso e até um pouco assim divertido de encarar a prática assim, com uma criança que percebe coisas que como as coisas são maravilhosas. Esse estado das coisas sempre serem coincidentes consigo mesmas, tão coincidentes a ponto de até nem haver mais intimidade, a própria ideia de intimidade ficar para trás, é algo assim que pode nos deslumbrar em qualquer objeto, em qualquer pessoa, em qualquer ideia, em qualquer fala. Então, podemos praticar assim, trazendo isso sempre presente, né, para o nosso zazen. Então, assim, essa experiência da leitura que eu tinha para compartilhar com vocês. E se tiver alguma utilidade, que sirva para inspirar a sentar em zazen. Porque tudo isso que nós lemos e falamos nada mais é do que uma descrição do que acontece quando estamos em zazen. Por enquanto, era o que eu tinha a dizer. Senhor. Muito obrigado por ouvirem. Assim, estou um pouco perdido no horário. Demos 1 hora, né? Não sei como costuma fazer, Shoei Sensei. Acho que se alguém quiser fazer uma pergunta, uma consideração, né? Agora temos um espaço para isso. Estou assim, à disposição dentro do que conseguir. Muito obrigado, Kun Sensei. É sempre um prazer e uma inspiração ouvi-lo, né? É uma inspiração à nossa prática. Eu não preciso dizer que eu sou seu fã de carteirinha, porque isso já é meio que conversa dada no mercado, como dizem, né? Mas eu agradeço muito a sua prática.
Eu agradeço muito ao caminho que você trilha e é uma inspiração, realmente. Todos os dias, faça chuva, faça sol, a internet exista ou não, está lá, Monge Kon Sensei no Instagram, fazendo o zazen dele na maior tranquilidade. É, assim, inspirador. Eu só tenho a agradecer muito a sua prática. Eu abro agora as pessoas. Por favor, se tiverem alguma pergunta, algum ponto a abordar para o Monge Kon, por favor, fiquem à vontade. Temos ainda aí alguns minutos, por favor. Gonçalo, muito obrigado pela leitura. Que prazer rever o Casey. É muito emocionante. Eu gostaria de escutar seu comentário, seu ponto de vista sobre o fato de a gente não ter a necessidade de salvar nenhum ser, a não ser nós mesmos. Salvando nós mesmos, nós salvamos a todos os seres. Porque aqui agora, quando Buda Shakyamuni se ilumina, junto com todos os seres, nós nos salvamos e salvamos todos os seres juntos sem salvar ninguém. Seria isso? Obrigado. Uma vez, conversando com o Saikawa Roshi, e falávamos sobre o mantra Gate, Gate, Hara, Gate, Hara, So, Gate, Bodhisattva. Saikawa Roshi não gosta assim, muito de ficar assim, remoendo o sentido das palavras, né? Então ele não estava dando assim, não estava querendo mudar de assunto, assim, ele não queria que a gente ficasse falando disso. Mas ele falou assim, a palavra mais importante, ou a ideia mais importante desse mantra é a palavra todos. A margem, ir lá, para cá, vamos, além, isso tudo é secundário, o importante é o todos, né? Que vem bem assim, tem a ver assim com a sua pergunta. E também a frase, né, que Buda Shakyamuni declara, nesse momento eu, a grande terra, todos os seres nos tornamos a nação. O nosso voto, né, os seres seminários, eu faço voto de salvá-los todos, né? Isso é uma coisa assim que é maravilhosa. Eu nunca ouvi falar assim de algo assim parecido. Provavelmente Jesus Cristo falou disso, assim. Tenho essa sensação, né, da forma deles. Mas em relação à nossa prática, eu entendo assim esse salvar a si mesmo para salvar a todos de duas formas. Existem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma é que, à medida que nós nos libertamos das nossas ilusões, muitas libertações acontecem. Nós nos libertamos das nossas ilusões e nós libertamos as nossas ilusões também, para elas seguirem o seu caminho. Vou dar um exemplo assim bem prático. Quando temos uma ilusão sobre a pessoa amada, assim, né? Na hora que nós nos libertamos dessa ilusão, nós também libertamos essa pessoa para ser quem ela é, né? Então, cada pequena libertação que nós produzimos em nós mesmos, no sentido prático mesmo, ela propicia que incontáveis outras libertações aconteçam. Talvez eu me libertando de uma ilusão, eu até liberto aquela ideia para ela ser uma outra coisa. Me libertando da ilusão que eu teço sobre uma pessoa, eu vou tentar controlá-la menos, eu vou deixá-la ser mais livre, e certamente essa experiência ela vai conseguir passar para outra pessoa. Isso vai passar para outra, isso vai passar para outra, e isso vai se estender indefinidamente. Então eu vejo esse sentido prático, né, de salvar a nós mesmos. Quando nós salvamos a nós mesmos, cada pequeno salvamento que nós fazemos propicia
outros salvamentos decorrentes, né? E no ponto de vista assim da realização absoluta, no momento em que nós deixamos cair a separação entre nós e todos os seres, nós, no momento em que estamos nos salvando, inevitavelmente estamos salvando todos os outros seres, porque mais ou menos seria como jogar uma gota d'água no oceano e falar, não, essa gota d'água vai ficar só nessa parte do oceano. Não há como fazer isso, né? Na hora que nós acendemos o incenso, nós podemos acender o incenso, talvez oferecendo para Buda Shakyamuni ou para os antepassados, mas esse perfume se espalha para todos. Não há essa divisão. Inclusive, quando tem esse Dharma do todos, ele é tão maravilhoso que mesmo que nós o neguemos e tenhamos assim um propósito egoísta, a gente entende se salvar a nós mesmos do jeito mais egoísta, inevitavelmente nós vamos salvar a todos. Por exemplo, um poeta ou um músico que decide compor um poema ou uma música com um objetivo assim bastante egoísta, de conquistar o homem amado ou a mulher amada, ou então de se tornar reconhecido no mundo inteiro pela sua obra. Na hora que aquilo é executado, as pessoas vão se ouvir, elas vão se deleitar com aquele poema e com aquela música. Ele pode ser que ele tenha feito aquilo apenas visando o próprio benefício, mas ele não consegue controlar isso. Todos os seres que tiverem contato com aquilo vão se beneficiar. Então, por um lado, assim, até às vezes eu falo assim, a gente repete muito isso, você deve fazer o zazen não apenas em benefício próprio, mas em benefício de todos. Mas se a sua forma de fazer zazen é apenas pensando em si mesmo, não tem problema nenhum. Porque o zazen é a maior coisa que existe. Tudo está dentro do zazen. Então, não importa qual que seja, eu vou fazer zazen para enriquecer, vou fazer zazen para ganhar dinheiro, não tem problema. Se você está sentado em zazen mesmo, né, não importa, a gente fala, não tenha intenção nenhuma, porque isso ajuda a gente a fazer mais zazen. Né? A gente, quando não tem intenção nenhuma, a gente consegue ficar sentado mais tempo. Né? Mas se você tiver alguma intenção, não tem problema, o zazen é muito maior do que a intenção. Então, salvando a si mesmo, você inevitavelmente vai salvar todos, porque não existe separação. Né? Mesmo que você não perceba que você vai salvar todos, mesmo que você negue, mesmo que isso não agrade a você, não tem problema nenhum. Né? É uma decorrência quase lógica da maneira como nós praticamos, que os benefícios a gente faz, né? O eco, né? O benefício dessa prática se estendem a todos os seres, mas eles já se espalharam. Não tem como nós segurarmos. Eu acho que o exemplo do incenso, da luz, da obra de arte, né? É impossível você circunscrever os benefícios daquilo. Acho que é em Sandokai, eu não me lembro desses poemas, fala, né? Na hora que acende-se uma pequena chama, ela penetra toda a escuridão. Você não consegue controlar aquela luz, né, para algum lado. No entanto, como nós temos a nossa mente dualista, né, que está o tempo inteiro recortando as coisas, isso não é ruim, é maravilhoso que seja assim, senão não poderíamos estar conversando, inclusive. Né? Nós acendemos a vela e falamos que bom, a vela iluminou o livro, eu posso ler, né? Salvei a mim mesmo. Né? Mas a vela iluminou o quarto inteiro. Né? Pode ser que a gente perceba que salvou todos os seres. Pode ser que não perceba. Isso eu já não sei assim, muito bem como é que acontece. Né? Porque se a gente não ficar muito preocupado com isso, parece que a gente consegue sentar mais em zazen. Isso é uma coisa assim que, pelo menos no meu caminho, assim, eu percebi. Se a gente não entrar em muitas considerações desse zazen está sendo feito só para mim ou só para o benefício de todos os seres, parece que fica mais fácil ou mais propício sentar mais tempo em zazen. E isso é uma coisa que eu sei que é bom. Sentar mais tempo em zazen é sempre muito bom. Assim. Não sei para quê. Pode ser que seja só para mim, pode ser que seja só para todo mundo, mas é uma coisa em si assim que é importante propiciar. Então, eu não sei, eu acho que eu fugi um pouco, talvez, assim, da pergunta, mas, resumindo, assim, inevitavelmente, todos os seres
já estão salvos. Se ninguém tiver outra, eu vou fazer outra. Gonçalo, se você pudesse, por gentileza, falar um pouco mais sobre o que você comentou sobre a dualidade primordial, por favor. Ah, sim, sim. Tem um princípio, assim, que acho que vem do taoísmo, né? Que fala do um surge o dois, e do dois surge o três, e depois surgem todas as formas do mundo. Assim, né? Isso não é uma coisa assim originalmente budista, mas acho que tem uma grande assim presença dentro do Zen. Acho que ao longo da nossa vida prática, do nosso dia a dia, assim, a gente se envolve com várias dualidades. Eu devo viajar ou mudar de emprego, eu sou uma boa ou uma má pessoa, estou fazendo certo, estou fazendo errado. E, através da nossa prática, a gente vai percebendo essas dualidades e elas se dissipam, né? Às vezes até soa engraçado, assim, a gente fala, puxa vida, como é que eu pude ficar tanto tempo assim, pensando se o certo era isso, era aquilo, apenas uma dualidade. Depois você percebe que aquela dualidade é útil para o seu dia a dia, você percebe que era só uma ilusão, mas é uma ilusão que você precisa. São como as folhagens, né? Mas, na raiz, assim, né, quando você está por um triz da iluminação, tem uma dualidade fundamental, a qual ainda nós estamos agarrados. Claro que, do ponto de vista teórico, a gente pode falar assim, é a dualidade eu e o outro, a separação de uma identidade, né, de uma ego-identidade separada. É assim que se ensina. Tradicionalmente, aparece muito lá no Sutra do Diamante, né? Não se agarrar à ideia de uma ego-identidade, ou seja, uma identidade separada. Mas essa é uma explicação teórica, essa é a explicação do caminho de todos os Budas. Pode ser que não seja isso que vai fazer você passar desse pequeno triz que está antes da iluminação. Pode ser que a dualidade que você precise perceber como uma dualidade seja uma outra, uma dessas do dia a dia. A dualidade fundamental, eu acho, não a dualidade, não que exista uma dualidade única fundamental, mas a dualidade última, né, que vai fazer desmoronar todo esse castelo de cartas da dualidade, para que depois você possa reerguer e usar ele, mas de uma maneira com sabedoria. Ela se manifesta na vida das pessoas de maneiras muito diferentes. Por exemplo, estou dando exemplos aleatórios, assim, passado e futuro, ou então bem e mal, ou então minha mãe amava mais meu irmão do que eu. Algumas chegam assim, né, na coisa mais prosaica, assim, né, sucesso, riqueza e pobreza, né. Isso eu acho que significa o caminho de todos os Budas, não é o seu caminho, né? As suas ações e suas palavras, a sua mente são o seu caminho. Então, existe essa explicação geral, né? De fato, a divisão entre eu e o resto do mundo é uma dualidade bastante fundamental, né? E ela está na raiz de todas as outras. Mas ela se manifesta na nossa vida com formas diferentes. É isso que assim, eu quis dizer, né? Por isso que a nossa prática é essa introspecção do Zazen. Em algum momento você se depara com essa dualidade, pode ser uma questão assim do cotidiano, que as pessoas elas sentam no Zazen, elas querem eliminar as questões do cotidiano do Zazen, mas as questões do cotidiano são as dualidades se manifestando.
E talvez, observando uma delas, é aquela que vai fazer você transcender todas. É isso que eu quero dizer, né? Nossa vida é cheia de dualidades, né? Uma hora você encontra... A gente tem vários insights ao longo da nossa prática. É quando a gente encontra algumas dualidades e elas se desfazem. Uma hora você vai encontrar uma dualidade que vai fazer o castelo todo das dualidades desmoronar. Você vai cair em si, né? Pode ser que seja essa, que é descrita tradicionalmente, a ego-identidade, a divisão entre eu e os demais. Pode ser que seja uma coisa mais prosaica. Eu devo vender meu carro ou eu devo levar ele no mecânico? Por isso que tudo é igual. Tudo, a gente dá o mesmo valor a tudo, né? Quando o Buda se sentou sobre a figueira Bodhi, a gente sabe ali as coisas que, né, Mara, as tentações, aquela coisa toda, mas certamente coisas do dia a dia também, tá? Ele tinha largado o filho, ele tinha largado a esposa, ele tinha passado maus bocados de fome, ele escolheu aquele lugar. É um homem comum, uma mulher comum, né, com as experiências comuns. Então, são nessas experiências comuns de cada um, a sua, não adianta ouvir a do outro, né? Há relatos de mestres que se iluminaram por ouvir uma palavra, porque a pedrinha bateu no bambu, né? Vários casos assim, né? Isso mostra tudo para a gente, deve mostrar para a gente que há uma dualidade, na teoria nosso sistema aqui do Zen, há uma dualidade fundamental que gera todas as outras, né? O mundo é uma coisa só, em algum momento a gente divide em dois, e dessa divisão, naturalmente, surgem outras divisões. Perceber essa primeira divisão é algo que está acessível a partir de qualquer dualidade da nossa vida. É isso que eu quero dizer. Não é só uma grande questão filosófica e existencial profunda, né? Por isso que a gente tem a prática do dia a dia. Essa é a maravilha do Zen, né? Talvez você consiga perceber uma questão, uma dualidade, uma dicotomia que surja na hora que você está na caixa pagando alguma coisa no supermercado, aquela te leva para o grande insight. Então, por exemplo, quando o Saikawa Roshi falou isso, assim, encontra a dualidade fundamental, assim, né, ele estava querendo falar assim, vai observando as dualidades. Uma delas vai fazer com que você perceba outras que você nem sabia que existia, mas não despreze nenhuma, né? Todas são uma manifestação, mesmo tipo de manifestação. Então, com isso, a gente consegue praticar o dia inteiro. Cada situação assim é uma oportunidade de algumas dualidades a gente percebe, elas só servem para tornar o nosso dia assim mais simples, para a gente brigar menos, para a gente dormir melhor. Outras dualidades, na hora que a gente percebe, a gente cai em si mesmo, né? Essas que fazem a gente cair em si mesmo não são necessariamente grandes questões filosóficas, grandes questões existenciais. Podem ser, muitas vezes são, e comumente, talvez sempre, sejam questões prosaicas do cotidiano. Assim, foi a maneira como eu entendi isso. Okay. Gonçalo, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Lucas. Estou com muita saudade e gostaria de poder revê-lo logo pessoalmente. Faremos isso em breve. Falando um pouco sobre a intimidade, né? Acho que às vezes eu nunca me senti tão íntimo de nada e de ninguém como das pessoas com as quais eu tive contato ao longo da prática do caminho, seja esse contato diário, ou seja assim, contatos esporádicos, ou às vezes uma vez só. Há pessoas com quem eu sentei em zazen uma vez e eu nunca me senti tão íntimo, né? É uma intimidade sem limites. Então, sentar-se em zazen e estarmos trilhando o caminho proporciona essa intimidade. É como se eu tivesse visto você hoje, agora há pouco. Muito obrigado, Gonçalo. Peço licença a todos que eu preciso me retirar, mas muito obrigado. E deixo minha palavra aos outros que aproveitem enquanto o Gonçalo pode estar aqui respondendo agora com a gente, porque é uma oportunidade única. Então, façam perguntas, porque a hora que esse encontro acabar, talvez só no próximo encontro. Então, aproveitem esse tempo agora.
Então, eu peço licença que eu preciso me retirar. Muito obrigado. Bom dia. Por favor, fiquem à vontade, não se acanhem. Podem perguntar. Com um santo aí para isso. Não sei quem. Uma coisa maravilhosa que eu lembro de descobrir no Dokusan foi a hora que eu me dei conta que eu posso perguntar qualquer coisa para essa pessoa. Qualquer coisa. Porque ele não vai julgar, não vai avaliar. O que eu perguntar? Não tem pergunta estúpida, não tem pergunta... Puxa vida, isso, que situação diferente, não? Claro, não estou querendo comparar meu mestre, né? Mas essa situação, né, de praticantes fazerem perguntas uns para os outros é uma situação assim. Nós podemos perguntar o que a gente quiser. Seigen Sensei, ele tem uma boa definição de fala, o caminho é uma escola de professores e alunos. Só que você não sabe quem é quem. Né? Então, o tempo inteiro estamos assim perguntando uns para os outros. Eu como bom carioca que sou, eu sempre me lembro de algumas ocasiões em que eu sentei ao lado de Kon-san, né? E a gente conversou horas e às vezes até segundos, né? Mas a minha pergunta primordial para Kon-san é bolacha ou biscoito? Ah, aí está a dualidade fundamental. Muito bom, muito bom. Depende, tem a bolacha maisena e o biscoito Globo. Bem, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta em específico, eu vou abrir para o Kon-san fazer suas considerações finais, e aí fica a seu critério o tempo que você quiser usar, e depois fazemos a dedicação dos méritos e eu fecho a gravação. Bem, por favor, Kon-san, fique à vontade. Sempre, nunca vai ser suficiente agradecer assim, a quem participa desse tipo de encontro. Falamos bastante de intimidade e ligado assim à intimidade está o senso de cuidado. Para que nós cuidemos das coisas, cuidemos uns dos outros, nós precisamos assim estabelecer assim um certo grau de intimidade. E cuidar é uma coisa maravilhosa que o ser humano faz. O ser humano é um bípede que cuida. Então, quando nós nos encontramos para falar sobre o Dharma, praticar o Dharma, nós não estamos fazendo nada mais além de cuidar uns dos outros e, com isso, cuidando de todos os seres. Então, realmente, eu agradeço de coração por cuidarem tão bem uns dos outros, e especialmente a quem assim coloca realmente seu corpo e sua mente à disposição desse cuidar. Então, isso é algo maravilhoso de poder assim experimentar e conviver. Obrigado pela companhia. Sobre assim sobre a prática do online no Instagram, uma coisa que eu percebi é que já há muitos anos é que algo que ajuda muito as pessoas a fazerem zazen é ter companhia. Então, o intuito assim, né, dessas transmissões é fazer companhia.
Talvez assim eu não consiga esclarecer bem o Dharma, não tenha assim uma maneira muito clara de expor ou experiência, mas uma coisa assim que todos nós aqui podemos fazer, independentemente do nosso estágio na prática, embora a prática não tenha estágio, nosso tempo de prática, nós podemos fazer companhia no Zazen. Então, quem puder fazer companhia para outra pessoa fazer Zazen, isso é uma coisa que sempre ajuda, né? Então, a ideia de transmitir é isso, assim, né? Se precisarem de companhia para a prática, tem um cara lá que está sentado naquele horário, mesmo que seja assim à distância, eu tenho companhia para a prática. Então, isso é uma coisa assim, é uma maneira que todos nós podemos fazer assim, para favorecer que a prática se realize. Alguém está com dificuldade assim para fazer Zazen, nesse período da pandemia aconteceu muito isso, você pode se oferecer para fazer Zazen. Não precisa nem que se conectar. Você pode falar, vamos combinar de fazer Zazen. A gente tem alguns alunos do Saikawa Roshi, o Adjun San, a gente faz um Zazen sexta-feira às 6:30 da tarde, mas a gente nem se conecta por internet, por nada. A gente só sabe que tem uma outra pessoa sentada fazendo ali naquela hora. Isso ajuda a gente, né? Então, oferecer a sua companhia, é isso que eu quis dizer. Oferecer a sua própria companhia é uma forma muito importante de cuidar do outro, né? Então, isso, independentemente do que você saiba ou não do Dharma, isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. E quem fez aqui, colocando o corpo nesse ponto, é realmente digno de muita gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Vamos descansar. Muito obrigado. Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas, juntos, nos tornar, realizar o caminho. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria completa. Muito obrigado, Kon-san. É inenarrável encontrar convosco. Olha, eu tenho que repetir uma coisa que eu sempre repito, eu sei que assim, volte para nos ensinar. Claro, dentro das suas condições, da sua conveniência, mas quando possível, venha nos ensinar. Bem? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa bom noite dia. Boa noite a todos, bom dia a todos. A todos vocês aí no Brasil, se cuidem, continuem se cuidando, mantenham o distanciamento social na medida do possível, mantenham todas as medidas sanitárias, usem máscara, tomem a vacina, se cuidem para com isso cuidarmos de todos. Encerra essa gravação agora. Em algum local, eu acho que aqui vai ter um botão de inscrição para o canal do YouTube. Do lado de cá, nós vamos ter as duas listas, tanto a lista dos encontros deste semestre quanto do semestre anterior. Muito obrigado. Fiquem bem. Boa noite a todos.